tem muita... Imagina assim, eu sempre falo, né, para os médicos que eu faço o papel do paciente. O paciente tem muita dúvida? Tem, com Então certeza você tem. imagina, eu também Com certeza tem. E acho que o nosso objetivo é esclarecer o máximo de dúvidas possível. Com certeza. E é bem o nosso papel aqui, o objetivo de, além de trazer uma medicina com leveza, porque a gente entra em vários assuntos aqui, também no âmbito pessoal, tá, doutor? Aí você me freia até onde a gente pode ir, porque a gente quer saber. Mas também uma medicina com responsabilidade muito informativa. Então, acho que é muito importante cada vez mais a gente esclarecer, porque tem umas bobeiras que falam por aí, né? Assim, eu acho, o paciente pergunta muita dúvida e às vezes ele até fica melindrado em tirar as dúvidas dele. Eu falo com o paciente no meu consultório que ele não pode sair com dúvida. O ideal é que não saia com dúvida. E o meu objetivo, além de operar, além de dar uma coisa de qualidade, um suporte de qualidade, é tirar todas as dúvidas possíveis que ele tenha. Entendeu? Então, eu acho... Não existe pergunta boba, né? Não existe, para mim, não existe pergunta boba. Pode ser boba assim, no sentido assim, pro Simples. meu conhecimento. Pro meu conhecimento, aquilo... Mas pro paciente não é. É uma dúvida que ele tem. Entendeu? Seja qual for, ele tem que tirar. É genuíno e a gente precisa mesmo esclarecer. E imagino que essa área, assim, como que gera dúvida, gera medo? Gera medo. Tem pacientes que são mais corajosas, realmente tem. A gente vê até o perfil feminino mais corajoso do que o perfil masculino. Aí, mulherada, viu? Sabia. Isso aí eu já sabia. Isso a gente vê. Mas eu costumo dizer assim, eu brinco com os meus pacientes também, que eu falo assim, tem o paciente que não tem medo é mentiroso, porque operar dá medo, entendeu? Qualquer coisa assim vai dar medo. Tem seus acredito riscos, que né? tem seus riscos, entendeu? Então o medo... é legítimo, entendeu? Eu vejo como uma coisa assim. Eu acho que você tirando as dúvidas, você minimiza esse medo, entendeu? Mas o medo existe, eu acho que... Quem não tem medo talvez não conheça exatamente os riscos, né? Vai muito ainda no escuro. E aí vai conhecendo. E aí eu te pergunto, então já que a gente entrou nesse assunto, cirurgia bariátrica, são muitos riscos mesmo? Depende do quê? Do paciente, de como essa cirurgia, enfim. Olha só, o risco, a gente chama de um risco hoje aceitável. Estatisticamente, você tem um risco aí em torno de complicação, mortalidade, que gera em torno de 3% do paciente. Né? Dos pacientes vão ter essas complicações. Bem baixo, né? É baixo. É o que a gente chama de aceitável. O ideal é que fosse zero, mas o risco zero ele não existe. Então, a gente no preparo pré-operatório, a gente toma uma série de cuidados. O paciente, eu falo assim, o paciente ele é investigado em todos os sistemas. A gente vê a parte cardiovascular, a parte renal, a parte abdominal, a gente faz endoscopia, faz prova de função pulmonar. Para quê? Para tentar mitigar esses riscos. Ou se tiver algum problema no paciente, a gente conseguir melhorar ele para criar uma condição cirúrgica melhor. Mas, mesmo assim, existem os riscos, entendeu? Esses riscos, geralmente, eles são quais, assim? Quando a gente fala de 3%. O que pode acontecer? E a gente está falando, né, é importante a gente reforçar, 3% é muito mínimo, mas o que pode acontecer de menos grave ao mais grave? Olha só, as principais complicações operatórias ou pós-operatórias, que a gente chama, não é? Elas estão relacionadas ao tromboembolismo, entendeu? O paciente obeso, naturalmente, ele é um paciente que tem um risco tromboembólico, de fazer uma embolia pulmonar, uma embolia de membro inferior, uma embolia de um vaso abdominal. Esse é um risco, e para mim é o risco mais temido que tem. Porque na realidade a gente toma uma série de profilaxia, a gente usa medicamento, o paciente vai usar meia durante um período, meia de compressão de membro inferior. A gente vai tentar mobilizar esse paciente do leito para ele não ficar parado. A gente vai tentar que ele fique bem hidratado, que ele beba bastante água no pós-operatório. Mas esse risco existe. Mesmo se tomando todos os cuidados, esse risco ele é iminente por conta do quadro da obesidade do paciente. Então isso é um risco que ele é bem temido. As infecções, ou seja, os pacientes eles podem infectar, principalmente quando eles fistulizam, é o que a gente diz que os grampos soltam na cirurgia. Isso é um risco que pode acontecer também, né? Se toma cuidados operatórios para se evitar isso, mas também é um risco. E como qualquer outra cirurgia, a gente tem risco de sangramento. O paciente pode sangrar, isso é
inerente a qualquer procedimento cirúrgico. Uhum. Então, assim, eu diria que esses são os 3 principais riscos que a gente tem que tomar cuidado. Uhum.